Acaso. Esse tema tá aqui não por acaso. Cara, ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Hoje de manhã. Hoje de manhã acordei. A primeira coisa que foi hoje ou foi ontem? Foi ontem de manhã. Aí meu amigo Sérgio me mandou uma mensagem. Cara, esse amigo meu foi uma coisa muito interessante. Isso me fez pensar, tá? E depois outras coisas. O quanto que nós tivemos acaso e não foram. O quanto que nós somos intuídos e não percebemos. O quanto de, como diz aqui o livro dos Espíritos, nós somos dirigidos, mas não só para o mal. Quanto que tem coisas magnéticas. Cara, agora meu mouse não tá... Meu Deus, tá um caos. Porque eu não consigo mais subir nada aqui. Deixa eu ver se aqui pega. Tá um caos. Eu não consigo nem mostrar a imagem aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu diminuir o tamanho aqui, voltar, ele volta normal. Aqui volta nada, tá bugadão, velho. Que desgrama hoje. Tá uma delícia, vambora. Eu não consigo ver os comentários. Peraí, calma. Something is wrong here. I don't know. Vou fazer uma pressa aqui antes de começar. O Omani pé me rum. Vou ter que dar uma pequena recarregada na página aqui. Fiquem aí, tá? Não saiam não. 1 minuto só. Olá, vai ser o mundo. Deixa eu fazer as coisas aqui agora. Tudo aqui. Oh, nossa, está no céu, está sempre as energias e tal. Pelo menos o efeito placebo vai funcionar aqui. Aí eu conheci esse amigo, eu acordei de manhã com essa mensagem do meu amigo. Olha que coisa, esse amigo eu conheci com 13 anos de idade. Eu tinha começado a tocar teclado. Eu tocava violão, aí comecei a tocar teclado. Aí de manhã cedo, um amigo meu, sábado de manhã, mandou essa mensagem. Um amigo que eu tenho mais anos. Não, o Eric eu tenho um pouco mais. O outro Eric. Esse Sérgio, até tecladista eu conheci. Olha essa mensagem dele. Isso não é uma sensação boa. Peraí, calma. Isso não é uma coisa gostosa de você ouvir de uma pessoa que você conhece há tantos anos, né? Bom dia, Caldeirão. Acho que você nem acordou ainda, né? Porque pela festa de ontem, musical. você não acordou ainda, viu? Tava ótima a live, viu, mano? Muito bom, muito bom. Olha que legal, bom mesmo, olha que interessante. Eu sou seu fã número 1, você sabe disso. Em todos os sentidos, até no espiritual também, eu sou seu fã. Pastor evangélico ele, tá? Virou pastor. Aí virou músico, virou programador, tudo por influência de amizade. A gente é amigo, né? Ele virou músico por minha causa, virou programador por minha causa. E não sei se espiritualidade ele entrou bem depois também, de que eu já estava, já era projetor desde novinho. Aí, vê que interessante. Olha como eu conheci esse cara. Ele fala isso aqui. Ele fala que o mais interessante é isso aqui, capaz. Eu sou fã na questão da sua capacidade intelectual. Eu não quero falar isso aqui, quero. Eu sempre penso em você, né? Você, assim, tem pessoas que fazem a gente evoluir, né? Aí eu tenho você como alvo. Você me faz evoluir. Em algumas áreas eu penso assim, eu queria chegar naquele patamar de Saulo ali, sabe? Então é isso, viu? Mas ele fala uma hora aqui que eu pulei. Tem um determinado momento que ele fala aqui que eu tô descendo em Itapuã, uma rua chamada Rua da Água Suja. Eu tinha uma bike, bicicleta cross. Eu tinha 13 anos. Nessa época eu não tinha esse perigo. Tinha, mas não era igual hoje. Eu andava de bicicleta, eu ia sozinho com 13 anos até a Barra de bicicleta. Cara, ele tá falando de um sério. De Itapuã até a Barra deve dar fácil uns 20 quilômetros. Pelo menos, acho até que mais. Se você botar aí, a gente vai dar uns 30. Eu ia de 13 anos pela orla e voltava. Normal. E eu vinha descendo a Rua Água da Suja e eu não tinha freio, minha bicicleta não tinha freio. Ele fala isso aqui, não tinha freio. Aí eu peguei meu chinelo, eu vi um cara tocando violão nas calçadas, assim, na frente de uma casa, que era a casa dele. E eu vi ele passar, e eu freiei a bicicleta na ladeira. Paguei chinelo, meu chinelo era todo com medo de eu frear, né? Aí eu olhei aquele cara tocando violão com 13 anos. Sérgio, eu me aproximei dele. Ô, velho, você toca certinho, que legal, tal. Quer tocar comigo, não? Eu falei assim com ele. Como assim, né? Eu tava tocando violão, agora eu passei pro teclado.
Queria saber se você não quer tocar lá, tem um grupo. Aí começamos a tocar, nunca mais paramos tocar junto. Inclusive ele foi pro 3060, esse cara tocou em várias bandas que eu toquei, eu fui pro Bom Balanço, tal, eu toquei numa banda. Olha que coisa. Nunca fui apresentado a ele, um dos melhores amigos que eu tive, ninguém me apresentou. Foi no meio da rua, aí eu comecei a observar, existiram tanto positivo como negativo, várias coisas assim na minha vida. E hoje me chamou a atenção uma coisa. E eu não vou falar, ainda bem que eu lembro o nome dele, aliás, mas não vou falar. Hoje eu e a Carita, nós fomos. Foi hoje? Foi hoje. Nós fomos num local, descemos e peguei o lixo, né? Deixei o lixo, eu peguei o lixo, ia jogar o lixo, eu tava eu com o lixo na mão, a Carita me seguindo, né? Aí juntinhos, né? Ia jogar o lixo fora. Quando eu vi uma ambulância, a Carita viu uma ambulância, na verdade, falou, eu vi uma pessoa, falei, aí eu peguei, Carita, joga o lixo para mim. Aí eu fui lá fora para ver quem era a pessoa do prédio, né? Até para olhar tanto empaticamente como estudante de medicina, eu queria ver, né, o que estava acontecendo, o que era. Aí tinha um cara em pé do lado do poste e tinha outro bem distante olhando, mas estava lá depois da garagem e tal, e na rua. Aí os caras estavam botando uma pessoa na maca. Aí eu, o que aconteceu com esse vizinho, né? Eu não me meti, fiquei quietinho olhando à distância para saber se... Aí tinha um cara do lado do poste encostado. Cara, olha que coisa. Eu cheguei, opa, com licença, tudo bom? É seu parente? Ele olhou assim para mim e voltou. Aí falou assim, eu conheço você. Eu falei, você me conhece de onde é os vídeos? Ah, tá, você conhece do canal. Aí ele chegou para mim com toda a educação, meu irmão, não vou contar a sua história de jeito nenhum, com todo respeito a você. Só vou contar a ideia do que foi. Aí, não vou contar a história, não vou contar. Nem o nome, nada. Aí ele falou, cara, eu tô com algumas dificuldades, velho. Eu brinquei assim, você vê, enquanto tem pessoas com dificuldades físicas, né, que é a parte da vida, a gente tem dificuldade emocional. Cara, eu não sei o que eu fui fazer ali fora. Esse cara não é daqui. Ele tinha vindo ver uma pessoa. Ele estava em cima de um poste. Ele estava encostado no poste. Eu não sei por que eu fui fazer lá fora. Cara, e eu senti um ímpeto tão forte de ir que eu não sei explicar. E eu não sou um cara curioso. Eu fui como se fosse assim, sabe, uma emergência? Eu pensei, cara, eu vou lá, porque eu não sabia que eu tinha qualquer coisa, eu sei lá, né? Eu fui lá na frente, e ele me contou uma história difícil da vida pessoal dele, e eu respondi para ele de forma educada, inclusive falei algumas coisas legais, e quando eu comecei a falar com ele, eu comecei a me arrepiar, eu senti uma coisa espiritual ali comigo, boa, né? Alguma coisa dele, assim. E aí eu conversando com ele. Aí, essa foi uma coisa no meio de tantas. Aí eu quero falando para você. O quanto, não só para coisas ruins, porque de fato os espíritos controlam a gente. Eu ia colocar uma imagem aqui de Allan Kardec, deixa eu colocá-la agora aqui para a gente pensar junto sobre ela. Aqui. No livro dos Espíritos, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações. A esse respeito, responde os espíritos, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas eu não acho que é só uma questão de haver espíritos. Eu acho que a gente tem uma intuição também. Eu acho que a gente tem coisas que a gente não entende. Eu acho que nós somos magnéticos. De uma forma em que você... É porque... Outro dia a Carita estava refletindo comigo, uma coisa que eu fiquei pensativo um tempo, ela falou comigo. O que é o pensamento? Eu te pergunto isso. Me diga o que é o pensamento. Você não sabe dizer. Eu lhe provo que você não sabe dizer. E a gente não consegue saber onde é que ele está. Por quê? Porque na hora que você detecta, você precisa frear. E você precisa... Porque você não pensa igual você fala. Mas para falar, você precisa dosar o que você tanto pensa em alta velocidade. Então, por exemplo, eu não estou pensando assim, oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos falando de acaso. Eu peguei uma coisa que eu não sei o que é, controlei ela que eu não sei como, a gente aprende, e transformei ela em linguagem verbal que, na nossa língua, na velocidade e nas dificuldades cognitivas que eu tenho, seja ela dislexia, TDAH, ou algum problema mecânico, né? Então, olha que interessante. Nós somos intuídos nesta velocidade que nós não sabemos por quê. Na hora que chega na frente, que você não sabe se o pensamento é seu, se a ideia é sua, o que aconteceu foi o seguinte, você tem um tempo pequeno para processar uma quantidade muito grande de pensamentos e às vezes você tem aquele gatilho que você faz. É aí que eu pergunto, o quanto nós estamos sobre
algo que nós não entendemos, é até espiritual. E eu não estou dizendo que você foi intuído muitas vezes, ou por um mentor, ou 666, conforme está aqui, eu estou até falando agora, 66 pessoas assistindo, ou por alguma coisa ruim, te induzindo a alguma coisa. Estou falando que nós temos uma coisa que eu não sei explicar por quê. O poder que ela tem. E eu vou colocar aqui que alguns casos que eu vou falar alguns deles. Por acaso você encontrou alguma pessoa que mudou a direção da sua vida e às vezes foi assim, ó, você passou por ela, ficou um tempo e foi embora. Que fez você pensar quem você era, será que cheguei ali por acaso? Será que eu não está? Será que eu tinha o mesmo tempo? Aí eu pergunto para você, o quanto que o universo permite nós ficarmos fazendo uma determinada coisa por quanto tempo, seja errado ou certa, tá? O quanto que nós mesmos ou energeticamente não conseguimos mais ficar, então não é acaso, você margeia uma determinada relação, por exemplo, por um determinado tempo, e depois você sai, aquilo desconecta que você nem sabe como, é um negócio impressionante. Cara, claro que aí vem várias coisas, nós vemos na ética humana. Aí eu pergunto, será que tudo realmente é só falta de ética? Exemplo. Só um comentário à parte, lá no curso viagemastral.com, se você clicar em músicas, eu coloquei todas as músicas que eu já usei até aqui, incluindo esta que está aqui hoje. Tá lá em músicas. Na verdade, eu botei no SoundCloud. Você pode dar para ouvir, é tipo uma playlistzinha, tá? Depois eu vou ver o que a gente vai fazer. Por enquanto foi o que eu consegui fazer. Você vem aqui no curso. Para quem tem, as pessoas cobraram bastante as questões das músicas, por isso que eu coloquei lá, tá? Então, você... Aí tá aqui, ó. Você vem no menuzinho aqui. Até coloquei um novinho, tá vendo? Clique em músicas. Vai carregar um playlistzinho aqui, ó. Aí você vem nessa playlistzinha aqui e você pode vir incluindo esta última que tá aqui, ó. A casa, eu botei um japinha ali, tá? Então eu penso, às vezes você tá em determinado lugar. Nós somos um pouco teimosos. Eu sou teimoso pra caramba. Eu já tinha recebido aviso e eu não aceitei, aviso de espírito, aviso de sensação, de que não era mais, eu não sei porquê, não me pergunte, eu não sei porquê, não sei dizer, para eu estar onde eu estava. Que energeticamente, eu estava ali porque queria ir até certo ponto, respeitava. Chegou uma hora que ultrapassou os limites, e isso eu também queria conversar com vocês. Eu não sei o que acontece. Às vezes uma coisa tem que acontecer, e outras ações começam a acontecer ao redor, mostrando para você que a direção já mudou e você não percebe. Você continua, não, porque nós temos processos que a gente não entende. Cara, você é uma alma livre, você é um ser andarilho. Nós amamos e temos que amar a todos e não fazer mal em lugar nenhum que passamos. Mano, é bem assim que a banda toca. Continuamos sendo livres, presos por questões conscienciais. Eu não estou falando preso em qualquer coisa, preso no emprego, preso na cidade, preso numa relação, preso numa filosofia, num dogmatismo, preso num processo louco, conspiratório. Então nós ficamos numa briga, uma busca política, o que você quiser, num time de futebol. Você é livre. E você ficou preso. O acaso, quando diz o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, inclusive... tão legal escrito nessa música, ele vai pegar você em algum momento, e o acaso, entre aspas, é um magnetismo. Cara, quando você... Ele vai pro mal também, tá? Quando você tem a margem magnética, ou quando você não conecta mais aquela margem magnética. Cacau virou em costinha. Deixa eu botar o fone aqui, senão eu não consigo me concentrar. Tá. Você virou a musiquinha que eu estou ouvindo aqui, né? Não dá. Um barulho aqui, eu saio de cena, cara. Tem que ficar corporado no que eu preciso fazer aqui, senão eu não consigo, não. Tá. E você não entende por quê. Aí você está numa situação, começam a acontecer outras. Lógico que entra um fator aqui que eu preciso falar. Receptividade. Tem pessoas que não abrem recepção. Eu acho que a recepção ela acontece principalmente quando você está movimentando energia ou
Aí é uma coisa, tá? A vida te leva para um lugar, mesmo se você não aguente. Tem as questões kármicas envolvidas e tem a diferença magnética da pessoa para com você. Eu acho que tem um tempo de troca. Você chega ou de um local, ou de um tempo até da vida. Eu acho que até a própria vida ele expulsa daqui quando você já não tem mais muita coisa para fazer. E esses acasos, eles não são assim. Por exemplo, foi acaso você encontrar seu cachorrinho, seu gatinho? Cara, se você parar para pensar, é muito estranho essa sensação. Eu digo para você que algumas coisas são incríveis, tá? Foi acaso, por exemplo, no meu caso, você virar músico, virar médico, sei lá, virar um pedreiro, virar um professor, ou um artista, ou um advogado. Será que foi? Ou alguma coisa que fosse. Se você perceber, você margeou situações, você podia ter ido para qualquer lugar. Lógico que também não é por acaso, às vezes, não ir para algum lugar. Tem questões magnéticas envolvidas. Às vezes, mentais que margeiam o comportamento, às vezes espirituais, às vezes falta de recepção. Então, assim, não é por acaso também não conseguir aproximar algumas ações. Então, foi acaso você sentir que nunca, coisas que aquela primeira vez que você não tinha uma explicação lógica. Olha que interessante. Eu não sei também. Eu nunca vejo, você vai se identificar. Nós nunca fazemos uma determinada coisa na vida inteira. A gente pensa tantas teorias quando eu falo isso. Digamos que a medicina. Eu tinha pensado, mas desliguei. Do nada começaram a aparecer vários indícios estranhos na minha frente. Vários. Cara, eu estava no lugar certo, na energia certa, com a pessoa certa. Um dia, depois de tanto aparecer dentro de um shopping, era uma semana que me estourou, mas não foi por acaso, não foi só em altitude, foi em tudo que você pensar. Cada detalhe, para mim, a medicina apontava. Eu andando com a Carita, olha o que é magnetismo, no lugar certo, no momento certo, energia correta, aproximando. Eu falei uma coisa só para a Carita, assim desse jeito que eu vou lhe falar. Nossa, velho, sempre quis fazer medicina, tá achando tão estranho, toda hora eu tô vendo medicina esses dias, eu sei que... eu vi uma coisa estranha agora há pouco, 2 dias atrás, algumas coisas, pessoas discutindo comigo, ela falou uma frase que mudou tudo, uma pergunta. Por que você não faz? Eu parei por um momento assim, e eu não sabia responder. Eu tinha condições de, entre aspas, de me movimentar entre certo ponto, podia organizar e eu não soube responder. Foi quando eu falei, pois é, não só. Ela foi lá e me matriculou nos locais para fazer vestibular. Então, assim, não é só isso. Eu não sei porquê, em que situação. As portas, elas fecham e abrem. De forma estranha. Estranha. Eu acho que existem coisas que você não pode... Nós temos que tentar sempre, mas quando você tem que perceber que a porta às vezes está fechada. E eu não sei por que do nada ela abre. É recepção, é momento certo, é conexão, é magnetismo, é crédito. Aconteceram e vem acontecendo várias coisas comigo que me fez lembrar desse pensamento. E tudo isso eu quero que você pense sobre a sua vida, cada um deles que eu vou falar. Eu fui fazer uma matrícula numa determinada faculdade, uma transferência, passei com nota 8,4. Bom para uma transferência. Uma prova difícil, mas passei com... Eu não sei nem como. Só que, cara, aconteceu alguma coisa estranha que a coisa não encaixou. A faculdade que eu estava... O sistema de validação do histórico estava fora do ar. Essa faculdade não conseguiu ir. Do nada, eu fiquei sem conseguir. Eu não fui para essa e a outra tinha que ir para lá. Eu falei, cara, que sacanagem. Eu fui lá conversar com o coordenador da faculdade, explicar para ele que eu ia ficar a 10 minutos de minha casa, que era bem mais barato, R$3.000 mais barato, que aquilo ia dificultar muito a minha vida, né? Porque ia fazer falta. Ele falou comigo numa mensagem que era para eu ir no outro dia para conversar com ele. Pois nesse dia ele desmarcou com todo mundo, menos comigo. E eu fui lá de bobão, gente boa, ele não estava lá. Mesmo assim eu falei com todos os professores, não reclamei. Saí dali pensativo, nossa, velho, o cara nem me atendeu. Aí ele mandou mensagem, quando eu respondi, pô, você não veio? Ele falou, Saulo, infelizmente não posso fazer nada. Eu falei, como que você não pode fazer nada? Eu não consegui a transferência por causa da universidade. Eu fui para casa, aí eu fiz uma prece, depois de ter ficado um pouco chateado assim, eu falei, não, cara, quer saber? Tem alguma coisa do universo aí. Às 9h da noite, eu mandei uma mensagem para um cara que eu tinha conhecido numa determinada universidade. Esse cara mandou uma mensagem para o dono da outra faculdade, que falou para mim, manda ele vir aqui amanhã de manhã. Eu fui lá,
Eu não fui com reitor, coordenador, não foi com secretária, foi o dono de uma universidade que é 2 vezes maior que essas duas que eu estava falando, que sozinho comigo andou pela universidade inteira. Então, assim, eu falei, velho, e mais coisas aconteceram. Eu falei, olha que coisa. Outra coisa que aconteceu comigo essa semana, eu precisava voltar para academia, que eu parei a capoeira. Olha que interessante. Tava com uma dívida lá na academia. Eu falei, cara, eu não vou pagar isso aí, não. Eu só fui um dia, velho. Vou tentar ajeitar aqui e tal. Vou esperar um pouquinho para ver se o cara faz um negócio. Eu fui lá tentar entrar, não deixaram. Eu falei, não vou pagar. Agora não, vou esperar um pouquinho para ver se eles diminuem essa dívida. Porque eu não fui nem um dia tentar falar, eu sei que é contrato e tal, mas só para ver se eles liberam, eu quero ir. Aí eu tinha dado, olha que interessante, velho. Um dia que eu tive calma, eu não forcei ali. Eu tinha dado a entrada na Associação Paulista de Medicina para tentar fazer exercício com Total Pass. Que eu pago só R$10, paguei R$10 de entrada. Quando eu fui dormir, que eu acordei de manhã cedo, estava um e-mail lá falando, depois de 3 meses que eu estava na fila de espera, dizendo que eu tinha sido aceito. Então, hoje eu faço exercícios pagando bem mais barato, por causa de ser estudante de medicina e tal lugar. Então, assim, cara, às vezes, não força uma coisa. Eu não sei se você está me ouvindo, em que você vai encaixar isso na sua vida. Mas isso está acontecendo tanto na minha, que é como se fosse assim. Eu não sei se é magnetismo, eu não sei se é o universo atuando, eu não sei se é coisa de mentor, mas tem alguma coisa que barra a minha passagem em algum lugar e acontece com você. É o seu próprio magnetismo? Provavelmente a matemática mais correta é essa. Mas eu acho que é muito forte. Eu não sei dizer o quão forte é isso. Quando você sentir dificuldade numa relação, no emprego, numa determinada direção, qualquer coisa que fez, olha com mais calma. Às vezes nós nos frustramos, e a frustração é uma coisa muito boa, eu estou para fazer um vídeo sobre isso, tá? A frustração é a arma da alma para parar de fazer merda. Nós precisamos nos frustrar para o despertar. Inclusive, existe uma área no cérebro que só trabalha com a frustração. Mas voltando. Foi por acaso você ter nascido nessa família ou não em outra? Com as pessoas que você está aí? Foi por acaso a cidade que você nasceu? O bairro que você cresceu? Será? Os lugares onde você passou? O idioma que você fala atualmente? Será que é por acaso? Quantas coisas precisam? Não sei. Tantas coisas. A música que tocava na rádio, às vezes que passa uma mensagem. Foi por acaso que uma pessoa te encontra em algum lugar? Que às vezes até está passando, mas o acaso, ele conecta. Vê, você tem uma energia, eu tenho outra. Eu estou passando. Não era para eu te encontrar ali, mas nós temos magnetismo. Aí o que acontece? Eu não estou falando de relação, eu estou falando de qualquer coisa agora. Às vezes uma pessoa está parada no lugar, você está triste no lugar, e existe uma troca. E aquela pessoa recebe uma indução dela própria, eu acho que é um processo automatizado, que ela simplesmente chega perto de você e fala uma coisa, ela nem sabe o que falou. Não sabe. E você, meu Deus, velho, essa pessoa acabou de falar uma coisa para mim, respondendo uma questão que eu fiz ontem antes de dormir. Eu fiz uma prece para Deus ontem. Instrumento. Uma energia. O que você está emanando aquela energia? Então você vai passar sobre trocentas pessoas, uma vai encostar e vai fazer. Então eu gosto, cara, é muito, muito bonitinho essa forma de pensar. Foi por acaso que você mudou de caminho? Sem motivo aparente? Às vezes você se pergunta como que você chegou aonde você está, entre erros e acertos. Será que também foi por acaso? Comportamento, energia, ações, reações. Foi acaso cruzar com alguém que você realmente, ou aquela pessoa realmente precisava naquele momento? Então, coisas que eu vou tentar ir mais a fundo agora, estou fazendo questões. E se nada for por acaso? Tá? Vou falar um pouco de estatística, o cérebro e as escolhas, e também vou falar da camada espiritual. Primeiro, estatística. A vida tem muito mais eventos acontecendo ao mesmo tempo do que a gente registra.
num dia comum você cruza com dezenas de pessoas, então não existe uma... A gente tem estatística sobre possibilidades, mas imagine que existe um automatismo também nisso. Você recebe centenas de estímulos, olha, vê placas, ouve frases, lembra de memórias antigas sem motivo aparente, ou a música que toca quando você está passando na frente do barzinho. Você tem milhões de inputs acontecendo. Coincidências vão acontecer? Fato. A quantidade de tentativas é enorme. É uma loteria. Parece impossível ganhar, mas sempre alguém ganha porque tem milhões jogando. Então, uma parte das coincidências é puramente matemática, sim. E a gente precisa olhar isso também. Mas isso não quer dizer que a matemática não tenha um princípio conexão, um princípio ação. E aí que entra um detalhe. Eu acho que estamos todos envolvidos dentro de um determinado local e os fluxos estão passando por todos nós, por mim, por vocês, por todos os seres do planeta. E as receptividades acontecem. Como? Como que acontece um fármaco? Você toma um fármaco. Como é que ele funciona? Você sabe? Por que ele é? Você acha que o fármaco sabe que ele tem que ir para o seu fígado? Ele tem que ir para o cérebro, passar pela barreira hematoencefálica? Você acha que ele sabe? É lógico que tem um estudo sobre se ele vai ser o tamanho da partícula, da molécula, se é lipossolúvel, quanto porção, tal, quanto que seria um profármaco, como que ele vai transformar. Mas mesmo assim, ele circula pelo corpo inteiro. Quando você toma uma dipirona, tem dipirona no seu pé, tem dipirona no seu cérebro, passa. A dipirona passa, que é uma das poucas, na teoria, que passa até uma coisa chamada COX-3, ela passa a barreira hematoencefálica. Inclusive, um dos motivos que alegam os Estados Unidos de não usarem a dipirona. Sendo que, inclusive, acho que é uma questão laboratorial, né, o paracetamol que eles tanto usam lá tem mais risco de morte do que a dipirona. A dipirona é 1 a cada 20 mil, paracetamol é bem menor, porque a miligrama deles está acima de 4 miligramas, dá ruim para o fígado. Mas voltando, então o fármaco, ele passa aqui, se eu tomar. Só que ele vai pegando recepção em todos os locais que existem, mais ou menos. E com isso, ele finalmente pega o tecido alvo, mas não é alvo. Ele é alvo porque é aquele que ele tem recepção. Vai perder alguns, vai acertar outro, vai falhar alguns. Por isso que a dosagem é feita assim e aquela parte encosta. A mesma coisa, para mim, acontece com a gente. Estamos envolvidos num ciclo acontecendo. E alguns têm recepção, outros não. Para tudo. Para coisa ruim, para coisa boa. Desse princípio, você pode ter que não é por acaso. Mas voltando aqui para a estatística. O matemático John Littlewood calculou ser um milagre um evento com chance de 1 em 1 milhão. Você processa o evento enquanto está acordado. O milagre deveria acontecer a cada 35 dias, de acordo com a quantidade de situações que ele enxerga, segundo ele diz, em forma de estatística. Tem tantas outras coisas coincidência aqui, mas o que a estatística não explica? Tá? Ela não explica timing. Ela não explica por que aquela coincidência veio do dia exato que você precisava e você de forma impressionante, às vezes. Ele não explica o arrepio. Por exemplo, a estatística não explica o que aconteceu comigo no dia que eu sonhei. Cara, eu falei aqui, velho. Eu falei aqui, num dia antes. Eu mostrei no vídeo. Eu sonhei com a minha mãe. Senti minha mãe forte. E eu alimancei de manhã cedo, eu não vi projeção, tá? Senti. Tá? Forte. E eu senti a presença da minha mãe aqui. Cara, eu tenho foto da borboleta. Nunca tinha visto aquilo. Uma borboleta pousou. Vê que estranho. Na janela. Saulo, você é maconha moída astral? Talvez. Mas aconteceu. Cada detalhe disso que eu estou lhe falando é verdade. Cada vírgulazinha disso que eu vou lhe falar agora é verdade. Eu estou tentando achar a borboleta, mas acredite, ela está aqui. Tem que pegar um mapinha e tal. Eu olhei para a janela, tinha uma borboleta. Eu sentei nessa cadeira aqui, estudando, meio deitado, para lá. E eu disse, muitas vezes eu faço isso. Estava vendo a borboleta, eu falei com a cara, nossa, uma hora eu estudando a borboleta, quando eu estava lá, 3 horas a borboleta, não se mexia. A gente deixou ela quietinha, nem abriu a janela para ela ficar em paz, a borboletinha lá. Porque ela estava na cozinha, levando chocolate para a vizinha. Em determinado momento, eu olhei para ela, ela voou. Eu falei, nossa, que interessante. Fui para o UBS à tarde. Esse dia só tive UBS, à tarde, pela tarde. Cheguei na UBS, fui tomar vacina. Na hora que eu fui tomar vacina,
Já vi isso aqui, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem disso aqui. A imagem acho que eu não vou ter, mas acho que eu tenho um vídeo ainda. Ah, tenho sim aqui, ó. Na hora que eu fui tomar a vacina, a mulher me mostrou, ó, Saulo, uma enfermeira que lá, que não quer participar. Tá vendo aqui, no meio aqui, perto da unha dela, rosa? Ângela, Saulo, eu com minha letra horrorosa mesmo, com PG de pago. Eu vou fazer. Aí quando eu peguei, eu vi o nome da minha mãe, só joguei um. Aí eu, pá, Ângela, não, que estranho, né? Ângela, na hora eu bati Ângela, tava vazio. E aí, pasmem, eu ganhei, né? Eu ganhei no sorteio, eu ganhei, tá aí o nome, né? E aí, cara, eu peguei isso, joguei em algumas inteligências artificiais, não foi só em uma. Eu joguei no Grok, joguei no Cloud, joguei no ChatGPT, joguei no Gemini. Todas elas deram a probabilidade de, entre sonhar, acordar de manhã cedo, ter falado no vídeo anterior isso, acordar de manhã cedo, ver, sentir a presença da minha mãe, ir para o local, ver o nome dela ali, jogar e ganhar, é de 0,0 alguma coisa por cento. É um absurdo a probabilidade. A estatística não dá para explicar, porque tem sensibilidade no meio. Então, esse time de arrepio, de sensações, não tem como explicar. De onde que vem isso? Cérebro, com L para ficar mais bonito. Seu cérebro também é uma máquina absurdamente sofisticada. Ele processa milhões de informações por segundo, a gente não tem ideia do que a gente tem aqui. Não é só o que você está pensando. Ele está cuidando do seu coração, ele está fazendo a circulação, a pressão arterial. Se você pensar, está acontecendo ao mesmo tempo, ele está processando memórias, ideias, organização e tal. Isso que é tão difícil, estar sã. Quantas pessoas não estão, né? Uma mente legal é difícil. Então, assim, ele tem um viés de sobrevivência. Ele prefere ver padrão onde não tem a ignorar um padrão. Então, por exemplo, ele manteve muita gente viva por causa disso. O cara que ouviu um barulho no mato e não corria, não é nada não. E se fosse um leão? Mas ele ia correr à toa. 300 vezes sim. Mas uma dessas 300 vezes é o leão. E ele morreu, porque não correu. Isso vai sendo transmitido, essa informação de ver o leão e não morrer, de ver o leão era leão, a gente tem um monte de fator que está com a gente. Então, os padrões, eles existem para nos proteger. Tá? Isso aqui é importante. Então, o cérebro é feito para encontrar padrão. Então, quando você vê 1111, você não vê 1111 somente porque é 1111. O seu corpo é tão incrível que ele é capaz de te dar um gatilho inconsciente de olhar para o relógio próximo a 1111. Por isso que a gente também tem que falar por isso. Tem uma palavra chamada apofenia, é a tendência de ver conexão. A ciência chama de apofenia a tendência de perceber conexão e significado onde não pode ter. A ciência dentro de uma coisa que ela não explica também. Tá? Tem várias outras coisas, como a pareidolia. Nós vemos que você consegue ver rosto nos lugares, é um processo de padrão. Às vezes você está aqui, você vê um rosto em tal lugar, você tá, parece um capeta. Então, Jesus na torrada. Nós temos padrões, o cérebro faz isso, é uma questão de proteção. Por quê? Por que você faz isso? Porque tinham pessoas escondidas no mato, lhe vigiando, era assim que os ataques aconteciam. Então você precisava identificar o menor padrão por causa de sobrevivência. Mas é claro que não é só isso. A gente precisa falar sobre as outras coisas para a gente viajar na maionese. Mas não podemos descartar as coisas que existem. Tá? Ele tem um viés de continuidade, de contiguidade temporal. O cérebro faz isso. Tá? Você tem um filtro da atenção, conforme eu falei. Você já viu os cachorrinhos e os gatinhos? Quando alguém toca a parede, ele... Vê que bonitinho como é a atenção? Aquilo é um processo evolutivo. É preciso chamar a atenção porque pode ter um risco. Então, as coisas estão acontecendo. É lógico que tem algumas coisas que chamarão a atenção para você pelo lado inconsciente, mas nós precisamos pensar sobre isso tudo. Tá? A repetição do padrão também é importante, porque ela acontece. E aí começa a chegar as questões espirituais que eu gosto de colocar. Tá? A gente está aqui também para principalmente falar isso. De o acaso pegar a gente de uma forma ainda não compreensível. Tá? Deixa eu baixar aqui. E você não entender por quê. De onde que vem a sensação agora? A ciência não explica. Mas de onde que vem, por exemplo, o apito no ouvido? A mulher na menopausa tem mais apito no climatério, pode ter mais apito no ouvido por causa da mudança hormonal. Você pode ter uma alteração de pressão, pode ser uma mudança, ter um apito no ouvido.
Mas e quando o apito do ouvido começa a acontecer e você fica em alerta e você percebe que raramente você tem, quando tem, é algum aviso, é alguma sensação. Essas coisas acontecem exatamente assim comigo. Eu não tenho apito no ouvido. Quando eu tenho, cara, é difícil não ter alguma coisa. Eu acho, é maluco, Saulo. Talvez. Mas não tem falhado, tá? A intuição, tá um negócio até... Eu me assusto com a intuição. Talvez pelo estudo da clarividência, né? Eu não sei o quanto eu sei. Porque eu não sei mesmo. Quando eu sei assim, não sei o quanto que eu estou sendo guiado ou desviado. Eu não sei dizer, cara. Não sei, é muito estranho. É uma loucura, tá? O Jung chamou isso de sincronicidade. Duas coisas se conectam com uma sensação sem causa física aparente. Não é causa e efeito, é conexão por sentido. Jung, na parte da psicanálise, da estudo da psicanálise, da psicologia como base, a galera mais espiritual gosta mais. Ele não disse que era magia em si, ele disse que era um princípio que a ciência ocidental ainda não conseguia explicar. E ele estava certo. Não explicar não significa que não existe. Aliás, é tudo que a gente faz o tempo inteiro, né? Significa que a ferramenta de medição ou a percepção no estudo ainda não está clara. E é isso que está dentro de todo esse processo, inclusive o próprio efeito placebo. A medicina é facilmente derrubada, só, entre aspas. É umas coisas boas que nós temos, mas argumentando não é muito difícil você chegar no veredito e fazer um médico ficar sem pensar. Quando você falar o efeito placebo para ele não tem o que falar. Ele cala. Como é que explica? Não, eu sou psicológico. Isso psicológico é o quê, meu irmão? Me explica o psicológico aí. A gente não precisa esperar a ciência validar aquilo que a gente está sentindo, porque no final você vai convivendo com você vai perceber que tem padrões. Vou fazer uma pergunta para você. Você já percebeu? Bora ter carinho. Já percebeu que muitas vezes foi guiado pelo acaso, vou botar acaso entre aspas, e nem sabe como, mas estava no caminho certo? Quando eu digo certo, vou até botar entre aspas, tá? Não dá para botar mais. Pode ser o caminho do karma, tá? O caminho certo, às vezes, é de resolução de uma determinada coisa. Já percebeu que estranho isso? Isso aqui? E você vai falar para mim, será que são padrões? Consciência, eu estou calmo ou estou agitado? Como eu estava no momento que eu percebi um padrão? Eu estava em que situação? Porque eu acho que quanto mais agitado você está, mais chance você tem, menos relaxado, digamos assim, você de não captar. Você não vai captar direito. Às vezes a gente está passando por coisas e não está percebendo. E é isso que eu acho que tem acasos em tudo. Por exemplo, uma pessoa está sofrendo ali naquele canto. Se você não tem empatia, você não capta. Mas se você tem empatia, você chega perto. Você olha para o lado. Então, existe vários tipos de percepções que estão ali. Tá? Eu gosto muito de pensar assim. Tem um negócio que eu estava anotando aqui que é muito legal também. Esses estudos sobre espiritualidade são estranhos. São estranhos. São pessoas e situações que nós passamos que você não sabe. Aí eu pergunto para você, às vezes eu sou canceriano, né? Talvez pelo signo, talvez, apesar de eu não entender direito, tem sensações que são realmente estranhas. Né? Você pode falar, eu não acredito em signos. Cara, você pode não achar lógica o que for, mas você vai perceber que tem alguns valores em você que não foram realmente seu e não tem nada a ver com signo. Você nunca soube do signo e seguia aqueles padrões, sei lá, é estranhíssimo isso. Eu tenho uma tendência a ficar mais preso, eu vou lá no passado, isso é meu. Só que eu comecei a melhorar isso, entendendo que eu tinha estado e feito a coisa certa do jeito certo. E mais, tem uma coisa que mudou em mim com um pensamento sobre isso. De que a forma mágica como eu enxergo as coisas, não é que a coisa foi mágica, eu a transformei em mágica. Eu só recebi intuição sobre isso.
é que eu sempre um dia estava pensando, eu falei já aqui, eu estava pensando sobre eu falando assim, meu pai, né? Estava indo para o Brasil e tal. Era uma das poucas pessoas encarnadas que ainda conseguiria lembrar ou eu conseguia resgatar sensações que ficaram no passado. Me veio um pensamento muito forte nessa hora, quase gritando na minha mente. As pessoas não enxergam a magia que você enxerga. Você criou a magia daquele momento. Isso não é ego, não é melhor nem pior. Você é mágico. Quando eu percebi que eu transformava tudo em magia, tudo ficava bonito, eu parei de ter nostalgia, cara. Eu, pelo contrário, porque eu trouxe para mim aquilo que eu sou. Eu faço isso. E eu queria que você pensasse sobre isso também. Porque quando isso aconteceu, melhorou, aumentou minha quantidade de intuição, porque eu comecei a me sentir bem agora. Eu comecei a me sentir melhor no mundo. Várias coisas esse último ano aconteceram. Através de um grande amigo, o Thiago, eu consegui identificar a neurodivergência, eu modifiquei comportamento, eu consegui pensar em relação ao meu pai e outras coisas. Isso não foi por acaso também. Por isso que eu disse, as conexões, elas vão acontecendo, eu não sei porquê, nas horas que a gente tem capacidade de entender. É que nem aquela frase diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E o mestre é você. Não é que vai aparecer um ser para te ajudar. Você se transforma num ser que vai ser mestre porque você sofreu tanto, passou tanto, titubeou tanto naquele assunto, que agora você é mestre naquele ponto. Por exemplo, você era um cara nervoso, um cara agoniado, você passou tanto tempo nervoso, agoniado, tanto tempo com raiva de ou mágoa de um pai, de repente você acorda, você é mestre de si mesmo naquele ponto. Você não é um mestre geral, porque aí são muitas coisas. Então é muito interessante que o acaso, entre aspas, nesse caso não existe. Você adquiriu entendimento, saiu da zona de sofrimento. E, cara, é muito difícil isso. Parece tão simples, mas é tão rico, apesar de não ter nada material. O ato de você conseguir entender o que você tem, processar após muito tempo dentro de uma determinada coisa, transformando isso em entendimento. Isso vai com você, desencarna com você, é a riqueza que você carrega na sua alma. Por isso que quando você tem que transmitir. Ou ajudar e respeitar os que estão passando por dificuldades que não são as suas. Às vezes eu me mordo, Carita tá ligada, eu me mordo inteiro quando eu vejo uma coisa errada. Eu faço um esforço para não dar sermão, velho, pelo amor de Deus. Velho, não vou falar nada, não vou falar, deixa pra lá, não vou falar. E eu esforço, eu engulo um sapo, pelo amor de Deus, quando eu vejo uma coisa estranha assim. E eu falei, deixa, velho, você está fazendo o que pode, velho. Mas quase você morde a língua. E eu não gosto de... Mas é legal, isso está acontecendo com você. Você está fazendo... E isso não é acaso. Quando você está pronto, você muda. Eis os seres que ficam no umbral. E porque o umbral está cheio de gente, né? De gente desencarnada. O sofrimento, ele pode não ter sido planejado, mas o crescimento através dele foi uma construção que fez você, não por acaso, ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas quem sabe a humildade ainda traz a ele só levar certeza de que muito pouco eu sei, porque eu vou meio que andando aí, Deus dará. Minha personalidade está se moldando, eu não estou nem percebendo, e as coisas estão conectando para um lado e para o outro, eu não estou nem sabendo como, velho. Não sei se eu estou ouvindo mentor, se eu estou ouvindo encosto, e que se eu me aproximo de um lugar para local, acredito que você ouça, se você puder. Vou fazer outra enquete aqui, eu quero que você me ouça. Isso dá um corte importante por nível de utilidade pública. Você tem dificuldade? Teve ou teve? Tem é melhor deixar presente. Tem dificuldade em você tem dificuldade em encontrar uma pessoa boa para se relacionar? Responde aí. Pode estar casado, pode estar com a pessoa, né? Não digo uma pessoa boa, uma pessoa que está boa no sentido de uma conexão próxima. Cara,
O mundo está difícil, nós somos difíceis, nós somos. A torta e a direita, no geral, as pessoas seguem padrões, comportamento, efeito manada, né? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer aparência, todo mundo quer, entre aspas, ser importante, ou ter ser alguém na vida, e tem família, tal, todo mundo entre aspas, tá? Quando eu falo todo mundo, está dentro de uma ação. Eu vou perguntar para você. Isso é muito difícil, você não vai saber responder, tá? Mas eu vou perguntar. Você se acha energeticamente? Olha a pergunta que eu vou fazer para você no nível de enquete. A você que respondeu a enquete aqui agora. Não minta não e olhe para você com carinho, tá? Porque tem gente que não consegue ver isso. Se não conseguir ver isso, você não vai resolver. Seja sincero. A você que falou sim, tá? Você se acha na conexão certa para encontrar esta pessoa certa? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque às vezes você não percebe. Se você reclama, você não vai achar ela. Você está lamentando, energia de baixa frequência. Tá traumatizado, sofrido, reclamando, desabafando no barzinho com amigo, com amiga, porque a pessoa, não sei o que, você está assim. A boa pessoa, você não vai ter acaso, é magnetismo. Você não tem magnetismo para entrar na frequência da pessoa. Não estou dizendo que as pessoas são perfeitas. Eu estou falando que a proporção de uma pessoa, entre aspas, muito legal, ela emite de dentro dela uma sensação legal. E o acaso dela a protege de você, da gente. Porque a gente sempre pensa assim, eu sou bom, os outros são ruins. As boas pessoas estão protegidas das que estão em frequências baixas. Se você está traumatizado, se está sofrido, se está chorando, está agoniado, está reclamando, está para baixo, constantemente em maledicência, não vai entrar na frequência. As boas pessoas, não, pelo bem delas, é magnetismo. E que coisa interessante você pensar sobre isso. Ah, Saulo, o que eu faço então? Eu vou parar de reclamar? Você faz o que você quiser. Provavelmente isso é uma lei, entendeu? Você faz o que você quiser e o que você consegue fazer. Porque também tem isso. Mas enquanto as pessoas fazem uns vídeos, nós temos que ser isso, você consegue. Vamos trabalhar, mas a gente pelo menos sabe assim. Eu ainda não. Olha a frase. Eu ainda não consigo. Eu avisei meu cérebro que eu posso. Não consigo não. Não vai. Eu ainda não consigo, mas eu já sei o caminho das pedras. Eu estou tentando encontrar onde pisar para chegar nessa frequência. Então, muito importante esse pensamento sobre a questão da proximidade. Lógico que isso vai, existe, para mim, tem acasos, entre aspas, em tudo. Eu falei isso esses dias. Tem um negócio que acontece comigo e é tão estranho, velho. É tão estranho. Por exemplo, uma pessoa... Eu vou falar uma coisa real. Uma pessoa precisa de um dinheiro. Não tenho muito. Falei, eu vou ajudar. Eu vou pagar a luz dessa pessoa, vou dar uma força para essa pessoa e tal. Eu não sei por quê. Não quer dizer que você não tenha. Mas na hora que você movimenta de forma sem nenhuma vontade a não ser ajudar, acontece um negócio imediato. A coisa retorna, às vezes, em dobro, em 3, 4 vezes para mim, assim. Ó. Mas eu preciso fazer. E eu preciso fazer de forma desinteressada. E às vezes você bate o negócio, puxa, beleza. E eu não sei como. Receptividade. Não é acaso. Você roda a energia da prosperidade. Você roda de verdade. Prosperidade, eu sempre falo isso, não é o que você faz por você. É o que você faz pelos outros. Quando você facilita a vida dos outros, você causa em você a reação verdadeira da recepção. A recepção, ela vem de fora, não vem de dentro. E sempre quando você movimenta a energia que ela faz mais. Porque quando você joga uma coisa para fora, é até interessante pensar. Se eu estou fazendo isso aqui com uma bola e jogo para fora, o que acontece? A bola volta. Se eu pego qualquer recurso que eu tenho, conhecimento, boa vontade e tal, ela volta. Já contei para vocês também
Várias coisas assim. Eu sou um pesquisador, sempre falo, Zé Cu, um dia, acredite no que eu vou falar. Mentores, vocês estão me ouvindo, jamais mentiria. Se um dia eu me tornar clarividente, assim como tem aqui curso de viagem astral, eu vou fazer um curso de clarividência gratuito. Que eu sou... Um dia eu tinha uma pastinha, eu acho que eu ainda tenho ela aqui, eu tenho 2 pastas, eu separei para você ter ideia. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui, no meu Dropbox, 2 pastinhas chamadas clarividência. Olha que interessante. Esta aqui era a pasta que eu tinha. Para você ter ideia, as coisas vão estar aqui por 2 anos porque eu tinha modificado para um local. Mas se você pegar outra pasta, tem coisas que estão aqui nessa pastinha há sei lá quantos anos, cara. Ó, aqui é um exemplo. Tá mais tempo. Eu tenho coisas aqui há mais de 14 anos atrás, tá? Mas eu tenho coisas aqui há 20 anos atrás, porque o Dropbox foi a época que eu peguei esse Dropbox que está ali. Eu fiquei assim, eu às vezes vejo as pessoas falando, velho, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu tenho 4 livros. Eu tinha 4 livros e um áudio de clarividência, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Já estudava. E eu falei, eu comecei a fazer vídeos e áudios e botei no site viajar.com e outros lugares comecei a distribuir meu material para todo mundo. Toma aí, toma aí. Cara, começaram a me mandar material. Aqui eu tenho várias coisas. Palestra, material teórico, participantes, aprovação de técnica, de técnica, material do Cabral. Tem mais livros aqui para dentro, ó. Uma quantidade impressionante de livros. Você vai descendo aqui, ó. É livro até mais hora aqui. Vai descendo. Tem mais, essa é uma pasta. No momento que eu peguei o material, que eu tinha 4 só e mais um áudio, comecei a fazer assim, eu ajudei muita gente. Só que, nesse universo, eu comecei a receber e-mail. Até hoje recebo. Saulo, segue aqui um livro de clarividência. Sério, segue um curso de não sei o que de clarividência. Saulo, ó, tô te mandando aqui um negócio que eu encontrei lá não sei aonde, no exterior, de clarividência, uma técnica que está sendo feita na Nova Zelândia. O cara me manda. O que aconteceu comigo, eu libero, vou passar para vocês aqui agora. Vou colocar no ar aqui. O que aconteceu comigo? Receptividade. O acaso, eu comecei a ter na minha energia a energia do retorno. O que aconteceu? Me tornei, hoje, eu não conheço ninguém que tem esse material, hoje eu vou passar, que não conheço. Eu, fora o Cabral, o Wagner, os caras, sem nenhum ego, teórico, pouca prática, que sou eu tenho uma teoria de clarividência. O Renato também fez um curso comigo aqui. Quem mais estava no curso do Cabral? Que não é pouca pessoa. Conheço muita gente que tem, não. Tá? Só eu não consigo ter ainda. Não minto. Eu sou zeco total na clarividência. Muito ruim. Chegarei lá. Inclusive, comprei um negócio que eu queria mostrar para vocês aqui. Um produto. Olha se o cara quiser enganar os outros. Momento relaxamento. Vou relaxar um pouquinho do assunto, tá? Se o cara quiser enganar o outro. Galera, é o seguinte. Eu estou vendendo um produto aqui que abre a clarividência. Chama Morango Eye. Por que morango? Vocês vão entender. Se colocou, abriu. Tá? É caro. Vou mostrar para vocês aqui. Você faz aqui, ó. Pior que eu tô brincando. Esse moranguinho que eu comprei para ficar apertando, os meninos aqui ficaram doidos também. Eu vou comprar para eles aqui. Esse morango, você pode usar ele de várias formas, em vários chakras diferentes. Mas no chakra de cima, mais especificamente o frontal, você bota um... Eu não deitei hoje, estava estudando. Esse negócio estava ali, né? Do meu lado, eu estudando. E esse morango ali. Eu peguei esse morango do nada, enfiei no buraco. Olha, frontal, assim, deitado. Fiquei lá. Rapaz, meu frontal não abriu, rapaz. Se você quiser. Eu coloquei elementos e foi benzido por mentores clarividentes. Energia única. Não adianta você comprar isso por aí. Comigo, moranguinho do chacrete. Não tem no Nordeste? Moranguinho frontalete aqui. Você bota aqui. Mas é sério, pior que abriu.
Eu passei o dia todo com o frontal, é porque é química, Saulo. Não, eu assim, realmente senti, velho. Passei o dia todo com o frontal aberto por causa desse morango aqui. Pior que eu fiquei estudando com ele ali depois. Não é que facilitou meu estudo. Até fiz um monte de coisa. Mudei o layout do curso hoje. Fiz uma mudança massa. Fiz as brincadeiras mais lá. Coloquei um monte de coisa nova no curso, tá? Mudei totalmente o layout do curso. Hoje, com esse morango na testa. Mas é isso. Eu fiz uma coisa bonitinha. Coloquei uma coisa. Tá bonitinho o curso, só pra quê? Botei um aviso aqui, coloquei a coisa em cima, coloquei mudei a logomarca do curso. Aí agora tem uma coisinha pequenininha que fica aqui, ó, você clica aqui, ela abre, você fala onde é que você tá. Ah, cara, eu botei para quebrar hoje, por causa do morango. Se quiser, tá aí. R$ 999. Eu quero, só. Me diz aí. Mas assim, voltando lá, voltando para o assunto aqui. Cara, o que é o acaso? É uma mistura de camadas, tá? Entre o princípio energético, os padrões cerebrais, quem realmente nós somos, o magnetismo, a receptividade, as intuições, os avisos espirituais, tá? Mas principalmente você, quando você sente uma coisa estranha, fala, ih, rapaz, não é acaso. É uma sensação, é uma intuição. Aí você, por acaso, não foi... Foi uma força que você teve mesmo. Tá? Morango caro da Pet é meu, Elaine, esse morango aqui. Mas tá aqui, tá? Pegou, você pode usar de várias formas esse morango. Chakras. Tá? Não por acaso estamos juntos aqui, não por acaso muitos de vocês estão aqui há tantos anos. Tá? O Renatão aqui acabou de postar um morango. O Renato tá aqui, ó. É o membro mais antigo, bonitinho, cara. O membro mais antigo que a gente tem aqui. Gente boa. Renato, não vou botar você aqui, vou botar. Você sofreu um assédio hoje. Gente boa, velho. Acho que ele já é membro só de membro mais de 5 anos, mas ele tá aqui há mais tempo que isso. Bonitinho, né? Mas não é ser membro, é a proximidade, né? A gente está aqui junto. Acho que muitas vezes as coisas também são interpretadas. Tem gente que chega às vezes e fala, pô, Saulo, você falou um negócio no dia que eu tava, cara, isso aqui parece que foi para mim, não foi, velho. Sei lá, né? Mas às vezes encaixa, entendeu? No meio de tantas coisas, às vezes tem um ponto que você está pronto para despertar naquilo, aí encaixa, entendeu? Você estava pronto, entendeu? Você tornou-se pronto. Você estava no momento certo, ouvindo a coisa certa, e clicou. Ou vai servir como sementinha para nascer depois, tá? Vou falar alguns casos, nós vamos embora. Você tem o acaso do atraso, você tem um acaso que não é às vezes, mas muitas vezes também mas tem o acaso do erro. Você erra o caminho e não sabe por quem é protegido. Você tem, entre aspas, aí também não é acaso, o acaso genético. Você herdou uma reação ou não, que vai estar dentro de um princípio. A família que você estava, o acaso da sensibilidade, o acaso do talento. Você tem facilidade, você não sabe por quê. Acaso? Será? Né? Tem vários outros, cara. O do livro, ou da ler alguma coisa certa, da pessoa que chega perto de você, o acaso, entre aspas, de um sonho, ou você está de bobeira, ou uma coisa que é falada numa música que modifica a forma como você pensa, tá? O acaso do objeto perdido, ou de alguma coisa que não dá certo, que você não tentou, até que do nada aquilo não era realmente para você, e você depois até agradece, na hora você não percebe, tá? Tem várias outras, tem doenças que são freios de emergência, um acaso, entre aspas, não romantizando, tá? Mas reconhecendo que nos silêncios forçados, às vezes, as pessoas modificam o comportamento, coisas que elas passaram. Tem o acaso de desencarne, várias pessoas têm dificuldades no momento de desencarne de parentes, e aí que elas se espiritualizam, aí que elas despertam, aí que elas têm uma alteração, e não foi por acaso. Não que a pessoa tivesse, não, mas aquilo aconteceu e precisava que você sentisse alguma coisa para que aquilo acontecesse, né? O acaso, entre aspas, também da morte, que pode ser uma conexão no momento certo, pode ser alguma coisa que está para acontecer, aí a gente falou. Tem várias outras coisas, velho, que praticamente tudo vai estar aqui. O déjà vu, uma sensação que você tem, que você modifica comportamento. Às vezes é tão místico, a gente fica tão místico assim, que a gente não sabe direito o que está acontecendo, né? Então você fica em estado de alerta. Então acontece uma coisa, às vezes eu mesmo já sinto gostar de alerta, né?
o acaso da saudade, entende? Se repentina descobrir que uma pessoa estava pensando em você nesse momento, ou alguma energia, um fio invisível que ainda estava pendente. Às vezes você pensou numa pessoa e tinha uma coisa pendente a ser resolvida ali. E você entra em contato, você vai lá, aquilo estava pendente, né? E você tem a oportunidade de pedir desculpa para a pessoa pelo que fez, né? Ou pelo que, entre aspas, não queria ter feito, ou fez, ou falhou, e ela magoou. Aí você pensa na pessoa, nunca aconteceu, e do nada você liga para a pessoa, fala, e essa pessoa estava magoada com você por uma coisa que às vezes não era nem real. Mas mesmo assim, você tem a oportunidade de estar lá, então não é acaso. Aquelas coisas acontecem porque tem uma pendência, né? Nós nos conectamos. Alguém está vibrando mal. Então você fala, às vezes tirou um mal entendido, ou errou mesmo. Pedir desculpa, me perdoe. Cara, quando você errar com alguém, pede desculpa, velho, de forma humilde mesmo, verdadeira. Chega para a pessoa e fala, velho, me perdoe, assim, como ser humano, pisei na bola, tá? Às vezes não é possível perdoar. Às vezes sim. Às vezes é possível.